Acompanhe aqui, que é o Assisite Sport, onde nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o Campeonato Paulista, nós vamos falar sobre os campeonatos da nossa região aqui também, vamos falar sobre vários atletas, também sobre os jogadores, e quem vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse mundo do esporte é o Per André, que está aqui ao meu lado. Per André, é um prazer te receber aqui e começar essa nova parceria aqui pelo canal Assisite. E antes de mais nada, Per André, a gente vai começar falando do quê? Primeiramente, prazer inenarrável, né? Para cumprimentá-lo pelo espaço que a Bruna Fernandes está abrindo. Você, Totti, está do meu lado aqui também. A gente vai procurar se ajudar um ao outro, somar, né, nesse novo quadro aqui no Assisite no Esporte. E primeiramente nós vamos apresentar os resultados do final de semana da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato que vem crescendo a cada rodada. O campeonato que após 8 rodadas já apresenta o Juventude na liderança da competição. E nós vamos aqui no Assisite no Esporte apresentar então os resultados dessa 8ª rodada, Totti. Que é a série? A Série B do Brasileiro. Série B, né? E depois a gente vai voltar para falar da Série A. A Série A também, que está realmente empolgando já após 8 rodadas realizadas, né? Tem o Corinthians na liderança. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho no Assisite no Esporte. Bom, então agora a gente vai querer saber aqui pelo Carlos Per André qual foi os destaques da Série B. Destaque foi o Juventude, né, que empatou fora de casa em 0-0 com o Paysandu e se garantiu na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B nesta 8ª rodada. Mas vamos apresentar os demais resultados do último final de semana. A rodada 8ª teve início com a vitória do Criciúma sobre o Guarani de Campinas por 3-2, Totti. O Ceará em casa recebeu o Luverdense e deu um empate 1-1. O time do Paraná Clube venceu em casa diante da sua torcida em Curitiba o time do Figueirense por 1-0. Goiás 1, ABC 2. Resultado, né, que surpreendeu a torcida goiana, porque não estava esperando esse resultado adverso. 2-1 para o ABC fora de casa. O Santa Cruz, em casa, recebeu o Inter de Porto Alegre, né? O gigante da Beira-Rio Internacional, agora dirigido pelo treinador Guto Ferreira, deu empate 0-0 no estado de Pernambuco. O Boa Esporte, em Minas Gerais, recebeu o Náutico. O Náutico permanece mal na competição, vai indo muito mal o time de Pernambuco. Boa Esporte 2, Náutico 1. O Paysandu, né, recebeu o Juventude, que foi o grande destaque da rodada, se mantém na liderança com esse empate em 0-0 fora de casa. O CRB também se deu mal na rodada, CRB 0, Londrina 3. Outro resultado interessante foi conseguido pelo Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas venceu o Vila Nova em casa por 3-0 e em Barueri, o Oeste de Itápolis recebeu o América Mineiro e deu empate também, 0-0. Esses são os resultados da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Totti. E depois, Carlos, de falar desses resultados assim, a gente também tem a classificação. Como que ficou classificado esses times? O que eles tiveram assim em destaque para a gente poder ver? Destaque para o Juventude, 18 pontos ganhos, líder da competição até a 8ª rodada. O Guarani de Campinas vem surpreendendo também dentro desse Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe vem se reestruturando, está com 15 pontos, é o vice-líder. E o time do Vila Nova é o terceiro colocado com 14 pontos. Aí na 4ª colocação aparece o Santa Cruz, que vem surpreendendo também até aqui dentro desse Campeonato Paulista, dentro desse Campeonato Brasileiro da Série B. O Internacional de Porto Alegre, o gigante da Beira-Rio, 5º colocado com 13 pontos ganhos. A cobrança é muito grande em cima do treinador Guto Ferreira para colocar o Inter na parte de cima da tabela. O Londrina é o 6º colocado com 12 pontos ganhos. O time do Paraná Clube tem 12 pontos, ocupa a 7ª colocação. O time do ABC é o 8º com 12 pontos ganhos. Com 11 pontos ganhos aparece o time do Goiás, o Paysandu, o Ceará, o Brasil de Pelotas e o Oeste de Itápolis. A gente percebe aí um equilíbrio na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, da 10ª colocação para baixo. Aí nós temos o América com 10 pontos, o time mineiro, o América Mineiro com 10 pontos, ocupando a 14ª colocação. Logo atrás aparece o time do Figueirense com 8 pontos ganhos na 15ª. Criciúma também com 8 pontos na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Criciúma tem 8 pontos. Embaixo, na tabela, na zona de rebaixamento, aparece o time do Boa Esporte com 8 pontos ganhos, o time da Luverdense com 8 pontos ganhos, e nós temos o CRB na 19ª colocação com 7, e o Náutico 2 pontinhos na última colocação, vem realmente decepcionando até aqui no Brasileirão da Série B, Totti. Ô Carlos, agora que a gente já falou dessa classificação, já falou dos resultados assim da Série B, a gente vai falar sobre a classificação e os resultados da Série A, né? Exatamente, a Série A
né, que tem o Corinthians na liderança com 20 pontos ganhos. Campeonato, a 8ª rodada, né, a abertura, aí lá ocorreu no último sábado com a derrota em casa, em seu estádio, do Atlético Goianiense para o Atlético Paranaense. Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 1. O Vasco, gigante da colina, o Vasco da Gama, venceu com o gol do Pikachu, venceu o time do Avaí por 1-0. Outro resultado interessante obtido foi pela Ponte Preta. A Ponte jogou no Pacaembu, no Paulo Machado de Carvalho, na capital paulista, e arrancou um empate e levou um pontinho para Campinas. Santos 0, Ponte Preta também 0. Mesmo resultado para Coritiba e Corinthians no Couto Pereira, em Curitiba, né, 0-0. Ótimo resultado conseguido pelo Corinthians nessa 8ª rodada. O Fluminense fez o clássico Fla-Flu no Maracanã. Maracanã literalmente lotado, as duas torcidas compareceram no estádio do Maracanã. Mário Filho deu empate em 2-2. Já o tricolor paulista, o São Paulo, que é dirigido atualmente pelo treinador Rogério Ceni, ex-ídolo e ex-goleiro do clube, né, o São Paulo foi surpreendido pelo Atlético Mineiro. São Paulo 1, Atlético Mineiro 2, resultado, né, que alivia um pouco a barra do treinador, o Roger Machado, treinador do Atlético Mineiro, ele que vem sendo muito pressionado pelos maus resultados do Atlético Mineiro nas últimas rodadas, tanto na Taça Libertadores da América, quanto nesse atual Campeonato Brasileiro. O Bahia, né, recebeu o time do Palmeiras. A torcida compareceu, né, lotou o estádio, mas o Verdão conseguiu, o Palmeiras, que é dirigido pelo Cuca, o Palmeiras conseguiu a primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Bahia 2, Palmeiras 4. A Chapecoense também decepcionou na rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro, né? Perdeu em casa diante de sua torcida para o Botafogo por 2-0. Chapecoense 0, Botafogo 2. E o Sport Recife, do treinador Vanderlei Luxemburgo, perdeu mais uma no Brasileirão. Sport Recife 1, vitória da Bahia 3. Vamos falar então agora sobre a Série A. Como que ficou a classificação da Série A, Carlos? A torcida do Corinthians está muito contente, né? Está muito feliz. O Corinthians lidera esse brasileiro até aqui com 20 pontos ganhos. O Grêmio Porto Alegrense, a vice-líder, tem 18. Coritiba está na terceira colocação com 15. O time do Santos, o Peixe, é o quarto colocado com 13 pontos ganhos. A Chapecoense tem 13, está na quinta colocação. O Vasco vem surpreendendo também pela campanha, investimento financeiro muito baixo até aqui, mas surpreende, né? Pela campanha, 12 pontos ganhos, é o sexto colocado. O Botafogo do Rio de Janeiro é o sétimo colocado, 12 pontos ganhos. Ponte Preta na oitava com 11 pontos ganhos. O Fluminense, dirigido pelo Abel Braga, tem 11 pontos, é o nono colocado. O time do Flamengo é o 10º colocado com 11 pontos ganhos. O Bahia, time da Boa Terra, está na 11ª com 10 pontos. O time do Palmeiras é o 12º com 10 pontos ganhos. E o tricolor paulista, o São Paulo Futebol Clube, é o 13º com 10 pontos. O Cruzeiro tem 10 pontos, está na 4ª colocação desse brasileiro da Série A. E a classificação prossegue com o time do Atlético Mineiro na 15ª com 9 pontos ganhos. O Vitória da Bahia com 8 pontos na 16ª colocação. E na zona de desconforto desse brasileiro, na zona de rebaixamento, Sport Recife, 8 pontos, 17º colocado. Atlético Paranaense, 18º colocado com 8 pontos. Atlético Goianiense tem 6 pontos, é o 19º. E o último colocado é o Avaí, está decepcionando muito até aqui nesse Brasileirão da Série A, com 5 pontos ganhos. E agora então você ficou bem informado sobre os resultados do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B. Agora, Pedro, a gente vai falar sobre a segunda divisão do Campeonato Paulista, né? O campeonato da segunda divisão paulista prosseguiu no final de semana, em sua 11ª rodada. Deu empate em José Bonifácio. José Bonifácio 0, Bossa 0. Em Presidente Prudente, o Grêmio recebeu o Oswaldo Cruz e perdeu em casa. Grêmio Prudente 1, Oswaldo Cruz 2. E o Assisense, no estádio do Tunicão, recebeu o América de Rio Preto e também, né, perdeu por 2-1. Assisense 1, América de Rio Preto 2. Pelo grupo 2, Francana 1, 15 Jaú 0, Taquaritinga 2, Amparo 1, Inter do Bebedouro 4, Jaguariúna 0. No grupo 3, os resultados foram os seguintes: Diadema 1, Osasco 2, Guarulhos 2, Itararé 2, Eurosport 2, Primavera de Indaiatuba 2 e Barcelona da Capital 0, Esporte Clube São Bernardo 2. No grupo 4, Mauauense e São José empataram em 1-1, Atlético Mogi 1, Real Cubatense 0 e Jabaquara 1, Mantiqueira 2. Bom, Carlos, agora que a gente já falou sobre os resultados dessa segunda divisão, como que ficou a classificação desses times aqui desse Campeonato Paulista? No grupo 1, o grande destaque é o Vossa de Assis, né? Líder isolado no grupo 1 com 26 pontos ganhos. O Oswaldo Cruz aparece como na segunda colocação, vice-líder 13. O América de Rio Preto também tem 13 pontos na terceira colocação. Grêmio Prudente é o quarto com 12 pontos ganhos.
O José Bonifácio é o quinto colocado, 12 pontos ganhos. O PP, o Presidente Prudente, tem 5 na sexta colocação. E o Atlético Acisense, menos 2, é o último colocado nessa classificação do Campeonato Paulista da segunda divisão. Destaque aqui para o 15 de Jaú, grupo 2, líder, 21 pontos ganhos, seguido do Brasílias, de Água de Lindóias, 14 pontos ganhos, vice-líder. Inter do Bebedouro também, boa campanha até aqui, tem 14 pontos ganhos na terceira colocação. O time da Francana ocupa a quarta colocação com 13, o Taquaritinga é o quinto com 12, o Amparo é o sexto colocado com 10 e o Jaguariúna é o último colocado no grupo 2 da segunda divisão paulista com 6 pontos ganhos. No grupo 3, Esporte Clube São Bernardo é líder com 28 pontos ganhos, líder do grupo 3 e líder geral de toda a segunda divisão paulista. Primavera de Indaiatuba está na segunda colocação com 23, Itararé 16 na terceira colocação. O Osasco é o quarto colocado com 15 pontos ganhos. Depois vem o El Esporte na quinta com 14, o Guarulhos na sexta colocação com 13. O time do Diadema tem 5 pontos ganhos na sétima colocação e o Barcelona da capital é o último colocado, é o oitavo com 5 pontos ganhos também. Para fechar a classificação da segunda divisão paulista, aqui no Assiste no Esporte, grupo 4, Mantiqueira, líder, 24 pontos ganhos. Mauauense, vice-líder, 20 pontos. São José, 17 na terceira colocação. Real Cubatense, 11 pontos na quarta colocação. Jabaquara na quinta com 8 pontos ganhos. União Mogi, sexto colocado com 7 pontos ganhos. E o Atlético Mogi, último colocado no grupo 4 com 4 pontinhos. Ô Carlos, você esteve em José Bonifácio acompanhando os jogos do Vossen nesse último final de semana. Você mesmo disse ali que eles ficaram com 26 pontos ganhos, assim, que eles estão bem à frente. Como que está sendo a avaliação deles na questão de jogos, assim? O Vossen fez uma boa partida na cidade de José Bonifácio, né? Debaixo de um calor realmente muito grande, intenso. O Vossen empatou em 0-0. Jogo difícil, a torcida do José Bonifácio compareceu em grande número, quase 1000 torcedores foram ao estádio para empurrar o time do JB para cima do Vossen, mesmo porque José Bonifácio precisava, né, do resultado positivo dos 3 pontos. O Vossen com uma melhor atuação no segundo tempo. No primeiro tempo o time estava apático, muito abaixo, né, daquilo que o time tem apresentado dentro desse Campeonato Paulista da segunda divisão, e com as mexidas, né, as substituições que o Paulo César PC dos Santos, treinador do Vossen, fez no intervalo da partida e durante o transcorrer de todo o segundo tempo também, ele colocou alguns jogadores para equilibrar principalmente a marcação no meio campo, onde o JB, José Bonifácio, era melhor, né, principalmente criando as melhores chances de gol, né, contra a meta do goleiro Neto do Vossen, mas as principais ações iniciavam sendo no meio campo. E aí, com algumas mexidas, algumas modificações, o Paulo César conseguiu equilibrar, né, o jogo no meio campo, e o Vossen, né, com grandes defesas do Neto e algumas oportunidades criadas, principalmente nos minutos finais da partida, o Vossen conseguiu sair de José Bonifácio com um grande resultado. Claro que o PC, né, a comissão técnica, foi na esperança de trazer de lá mais 3 pontos, porque o Vossen briga lado a lado com o Esporte Clube São Bernardo, no grupo 4, o time do São Bernardo tem 28 pontos ganhos, então os dois vêm brigando pela liderança geral de toda a competição. Mas um pontinho, né, caiu bem, agradou, ficou aí realmente bom para o Vossen, que voltou com mais um resultado positivo. Com relação ao Atlético Acisense, o time vem encontrando enormes dificuldades dentro desse campeonato. Tem menos 2 pontos, perdeu pontos preciosos dentro de casa, fora, não tem conseguido render o melhor futebol, e a equipe está procurando, né, terminar da melhor forma possível esse campeonato da segunda divisão. Faltando 3 rodadas para o encerramento, a diretoria, né, a comissão técnica, espera conseguir aí, pelo menos nos 3 jogos finais, 2 vitórias para terminar bem essa competição e depois, a partir daí, iniciar, né, o planejamento para a temporada de 2018. Bom, então você acompanhou o Campeonato Paulista, também acompanhou o Campeonato Brasileiro aqui, tanto a Série A quanto a Série B, a segunda divisão. E o Carlos vai estar sempre aqui conosco, você continua nos acompanhando aqui. Muito obrigado por todas as informações que você passou, Carlos. E que os nossos internautas possam estar nos acompanhando aqui no Assiste Esporte. Nós ficamos por aqui, espero e desejamos a todos os jogos, todos os torcedores também que continuem nos acompanhando e a todos os times que continuem jogando com muita garra, né, Carlos? Exatamente, e nas próximas edições também, né, toda terça, toda quinta, nós vamos procurar trazer aqui outras informações do esporte e com convidados também, né, as principais notícias do esporte local, principalmente a gente vai procurar explorar mais o esporte local de Assis, onde tem muitas novidades. Vem aí a partir de agosto o Campeonato Paulista da Divisão Especial do Basquetebol, onde o Jairão será o templo, né, sagrado do basquete, é o templo sagrado do basquete e vai receber aí os principais times do Brasil.
É isso aí, Carlos. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo Assisite Esporte.